Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou professora de inglês aqui do Triale, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? E hoje a gente vai dar uma analisada nessa prova aí de inglês da SpaceX 2020, tá? Vamos começar. Então a gente tinha aí esse primeiro texto, tava de uma compreensão tranquila, tá? Que fala aí sobre uma veterinária que a língua mãe é o inglês e ela falhou, ela não conseguiu alcançar a nota, né, que ela precisava para permanecer com o visto dela, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas que a gente tem para a continuação do texto, né, as perguntas que a gente tem sobre esse texto aí. Então aí a nossa pergunta, ó, qual desses verbos sublinhados tem uma conjugação verbal diferente, ok? Então a gente tem aqui, ó, has, tá? É verbo ter, vem do verbo to have, o verbo ter. Handed, tá? Entregar, dar. Decided, decidir. Knew é o passado aí do verbo saber, tá? E got pegar, além de outros significados aí que a gente tem quando a gente combina, tá? Então vamos lá, has. Aqui a gente tem has, ele deixa eu marcar aqui. Ele está no presente, tá? No simple present, tá? No presente simples. Que aí a gente tem a conjugação do verbo to have, né? Has, lá para o he, she, it. E o verbo to have para as outras pessoas. I have, you have, they have, we have, tá? Então aqui ele tá no presente simples ali na forma do he, she, it, ok? A gente tem handed, olha lá. Eles informaram pra gente que se tratavam de verbos, né? E ele queria o verbo que estava na forma diferente. Ao handed, a gente tem aqui a terminação ed, terminação de passado, passado simples, tá? Mesma coisa decided, olha lá, passado, tá? Só de você ver aqui, ó, dois passados, você já poderia pensar, pô, então a maioria vai ser passado, ter só um diferente ali, tá? Então, knew é o passado do verbo to know, tá? Aí a gente tem knew, passado simples, e known, passado particípio, tá? Então, aqui passado também. Vou colocar past. E got é o passado do verbo get, tá? Então, a gente tem to get, got e gotten, tá? Então, todos aqui são passados, com exceção do has, que é meu presente naquela conjugação lá do he, she, it, tá? Então, essa daí, minha resposta vai ser a letra A, que é o único verbo que é um different verb tense, é uma conjugação diferente, a única que está no presente, o resto tudo no passado. Vamos para o próximo, ó. Choose the alternative that has the same meaning as the word mandatory in the sentence, tá? Então, ele quer que a gente ache um sinônimo que tenha o mesmo significado da palavra mandatory, tá? É um cognato verdadeiro, mandatório, obrigatório, tá? E aqui a gente tem algumas palavrinhas. Vamos dar uma olhada lá? Se a gente não soubesse o que significava a palavra mandatory. Achei. Tá? Então, olha lá. Earlier this year, então no início desse ano, Kennedy decided she would seek a permanent residency in Australia. Então, ela decidiu que ela ia pegar um residente permanente na Austrália. She knew she would have to sit a mandatory English proficiency test. Então, ela sabia que ela tinha que ter esse teste de proficiência em inglês, tá? Ela tinha que fazer esse teste de proficiência em inglês para conseguir esse visto permanente, de residente permanente, ok? Então, ele era mandatory, tá? Ele era obrigatório. Então, a gente pega aqui, ó, algumas palavras que a gente tem. Difficult, né? Bem cognato também, difícil. Reasonable vem da palavra, ó, reason, que é razão. Então, a gente tem razoável, reasonable.
compulsory, bem cognado também, compulsório, obrigatório, logo aqui a nossa resposta, tá? Useful, use vem de uso, útil, tá? E comprehensive, comprehensive pode ser compreensivo, compreensiva, mas também pode ser abrangente, ok? Então, a palavra que expressa a mesma coisa ali que aquele mandatório, obrigatório, é compulsório, tá? Obrigatório. Então, a letra C, aí é a nossa resposta. Por último, a gente tem essa questão aí que ela era mais de interpretação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de acordo com o contexto, a parte que falta do parágrafo 3 é... Aí a gente tem, ó, while she passed all other components of the test. Então, enquanto ela passou em todos os outros componentes do teste, incluindo writing and reading, incluindo a escrita e a leitura, aí a gente tem aquele pedaço ali que ele pede pra gente completar, tá? Vamos voltar lá no texto? Que aí a gente fica mais fácil. Aqui. É esse pedacinho aqui que a gente precisava... completar. Então, tá aqui, ó. Enquanto ela passou em todos os outros componentes do teste, incluindo escrita e leitura, esse a gente vai completar. She got 74 when the government requires 79. Então, ela conseguiu 74 quando o governo pede, o governo exige 79, a nota, né? Então, olha só, ela passou em todos. Ela passou no writing, na escrita, e ela passou no reading, na leitura, tá? Então, vamos lá. Na letra A. Na letra A, ele coloca aqui, ó. She got more than necessary to pass the oral test. Então, ela conseguiu mais do que o necessário para passar no teste oral, tá? Essa não pode ser. Por quê? Porque aqui, ó, na continuação desse pedacinho aqui que tá faltando, ele fala bem assim, ó, ela conseguiu 74 quando o governo exige 79. Então, ela não conseguiu mais do que o necessário para passar no teste, ela conseguiu menos, né? Ela precisava de 79, ela tirou 74, tá? Então, vamos lá, ó. She couldn't get the results on the computer software. Então, ela não conseguiu pegar os resultados no software de computador, tá? Não tem nada falando sobre isso no texto, tá? E ele não podia, não encaixava, porque ele estava falando dos componentes, das coisas que ela acertou no teste, em oposição às coisas que ela errou, né? E depois ele fala, ela conseguiu 74, mas o governo exigia 79. Então, essa parte aqui também não encaixa. Letra C. She didn't have enough time to take the listening test. Vamos lá, ela não teve tempo suficiente para fazer o listening test, o teste auditivo, tá? Olha lá. Aqui ele tá falando, ó. Então, ela passou em todos os outros componentes, incluindo escrita e leitura. Tananã, ela tirou 74 quando o governo exige 79. Bom, se ela não tivesse tido tempo de fazer o listening test, ela não teria tirado 74 quando precisava de 79, tá? Então, ela fez o listening test, ou qualquer outro teste que tinha aqui que a gente não sabe qual foi. Ela fez esse teste, tanto que ela conseguiu uma nota, tá? Uma nota 74, ok? Então, essa daqui também não vai encaixar. She failed to reach the minimum score in oral fluency. Então, ela falhou em conseguir, em alcançar o score mínimo, tá? A pontuação mínima na fluência oral, ok? Então, essa sim, essa vai encaixar lá. Porque ele fala lá, ó. Então, ela passou em todos os componentes, incluindo escrita e leitura, mas ela falhou em conseguir o score mínimo lá no oral, né? No teste oral. Ela tirou 74 quando o governo exige 79. Em outras partes do texto, ele também questiona assim, poxa, como que uma pessoa que a língua mãe dela é inglês, né? E o computador não reconhece a voz dela, não reconhece a fala dela, tá? Então, por isso que essa parte aí é a nossa correta. Vamos lá, já vou marcar aqui, mas vamos continuar, vamos ler a próxima. She was not able to write a composition. Então, ela não foi possível ela escrever uma redação, tá?
Bom, se a gente for dar uma avaliada lá, ó, então, ela não conseguiu, não foi possível, ela não conseguiu escrever uma redação. Ela tirou 74, tá, ela passou em todas as outras, não conseguiu escrever a redação, ela tirou 74 de 79. Se ela não tivesse conseguido escrever a redação, ela não teria tirado esses 74 aqui, tá? Então, essa ali vai ser a nossa letra D. Isso aí. Vamos pro próximo texto. O próximo texto a gente tem aí, Native English speakers are the world's worst communicators. Então, esse texto aí, ó, os falantes nativos de inglês são os piores comunicadores. Esse texto aí, só pra gente fazer um breve resumo, para vocês lembrarem lá da leitura, ele fala aí sobre uma mensagem que foi passada de um falante nativo para uma pessoa a qual o inglês era a segunda língua, tá? E essa mensagem teve um problema de comunicação, ok? E geralmente o que você vai pensar? É o que o texto fala, tá? Geralmente o que você vai pensar? Quem errou ali na comunicação foi a pessoa que tem o inglês como segunda língua. Só que o texto fala ao contrário, que geralmente os falantes nativos, eles têm mais problema porque eles usam mais gíria, eles falam de qualquer jeito, enquanto os falantes as pessoas cujo inglês é a segunda língua, eles têm essa preocupação maior em passar uma informação correta, tá? Então, para um resumo, é disso que fala o texto. Beleza, vamos lá. Então, essa daqui foi a nossa primeira questão aí sobre esse texto. E ele pede, ó, choose the alternative. Então, escolhe a alternativa that correctly substitutes, que corretamente substitui spiraled out of control in the sentence, tá? Então, de repente, essa palavra spiraled ficou um pouco confusa, mas a gente tem, ó, o out of control, controle, out of control, sem controle, né? Out, fora de controle. Então, aí tava nessa frase, ó, things spiraled out of control because both parties were thinking the opposite. Então, porque as duas partes estavam pensando o oposto, tá? Então, vamos achar isso lá no texto? Aqui. Spiraled out of control. Então, olha lá. Pra gente pegar essa parte aqui, pra gente, de repente... Deixa eu pegar minha mãozinha que eu tiro o negócio do lugar aqui, vocês não estão vendo. Ai, agora sim, acho que melhorou. Então, a gente tem aqui, ó, pra gente entender essa parte, de repente, se a gente não entendeu ali aquele out of control, a gente pode pegar o texto, tá? Ele começa falando, foi só uma palavra no e-mail, mas causou perdas financeiras para uma companhia multinacional. Então, a mensagem escrita em inglês foi mandada por um falante nativo para um colega, o qual o inglês é a segunda língua. Não tendo certeza da palavra, a pessoa que recebeu a mensagem encontrou dois significados contraditórios no seu dicionário. E ele usou o significado errado, tá? O significado diferente do que aquele falante nativo quis passar para ele. Tá? Então, meses depois, o coordenador sênior investigou por que o projeto tinha falhado e custando centenas de milhares de dólares, tá? Aí eles olharam, ó, isso se virou para essa palavra, tá? Essa palavra que houve ali uma confusão, tá? E aí eles não revelaram, essa partezinha que fala que eles não quiseram revelar a palavra, porque era uma palavra muito específica, né? Então não quiseram revelar a palavra. Things spiraled out of control because both parties were thinking the opposite. Então as coisas expiraram ali fora do controle porque as duas partes estavam pensando o oposto, tá? Então esse spiral out of control ali foi sair do controle. Tá? Dá pra gente, de repente, a gente entender cada palavrinha ali, esse spiral é um verbo diferente, né? Mas a gente consegue entender ali o sentido, tá? Então, a letra A, a gente tem aqui, ó, quickly got worse in an unimaginable way.
tá? Então, rapidamente ficaram piores em uma forma inimaginável, ok? Então, realmente, elas fugiram do controle, então elas ficaram piores, ok? Worse, lembra de bad, worse, worst, tá? Então, ficaram piores em uma forma inimaginável. B. Got better after a phone call. Então, elas ficaram ok, tá? Esse spiraled out of control quer dizer que as coisas ficaram melhores depois de uma ligação. Não, nada ficou melhor. Essa expressão aqui quer dizer que as coisas fugiram do controle, não, ficaram melhores. Were intentionally and professionally handled. Então, elas foram lidadas de uma forma não profissional e sem intenção, tá? Então, não foi esse o caso, tá? E não é isso que significa fugir do controle, ok? Went on the way everybody wanted them to go. Então, foram num caminho que todo mundo queria que fosse nesse caminho, tá? Não foram nesse caminho. Então, essas duas aqui, ó. Então, foram intencionalmente lidadas de uma forma não profissional, tá? Não foi intencionalmente que eles fizeram isso, né? Eles confundiram ali a mensagem. Então, até pela interpretação de texto, um falou uma coisa, o outro entendeu a outra, tá? Então, não foi intencionalmente, tá? Não foi da forma que todo mundo queria que fosse, tá? Foi de uma forma diferente. Ó, started to reach a common sense for them. Então, começou a alcançar um senso comum para eles. Não. E ficar fora do controle não é alcançar o senso comum, tá? Por isso, a nossa letra A aqui, tá? Rapidamente ficaram piores de uma forma inimaginável. Unimaginable. Agora foi. Vamos pro próximo. About the words purposefully, carefully and efficiently, tá? Então, a gente tem essas 3 palavrinhas ali no parágrafo 4. É correto dizer que eles são adjetivos, eles são substantivos, verbos, preposições e advérbios, tá? Primeira coisa que a gente pode perceber nessa palavra ali, que todas elas têm essa terminação li, tá? Que facilita bastante a vida de quem estudou advérbio, ok? Então, que os advérbios de modo, todos eles têm, maioria, né? Não vou falar todos é muita coisa, mas a maioria, salvo exceções, ela tem essa terminação li, ok? E aí, se a gente for analisar elas no texto, deixa eu achar elas aqui no texto. Efficiently, já que eu já achei uma, vai ficar fácil de achar as outras. More purposefully and carefully. Então, olha lá. Então, tá falando que os falantes não nativos, eles falam mais purposefully and carefully, tá? Então, aqui tá caracterizando o quê? Tá caracterizando a forma com que eles falam, tá? E aí o próximo, ó, trying to communicate efficiently. Então, tentando se comunicar eficazmente, tá? Então, esse efficient aqui também tá caracterizando a forma com que a pessoa se comunica, a comunicação, tá? Então, o verbo tá caracterizando o verbo to communicate, comunicar, ok? Então, o que caracteriza o verbo é o quê? Um advérbio, tá? Bem tranquilo. Ok, então, they are adverbs. Ok? E a última aí de interpretação, a gente tem, ó. According to the text, read the statements and choose the correct alternative. Então, de acordo com o texto, leia as frases e escolha a alternativa correta, tá? Então, vamos analisando frase por frase aqui. Então, a gente tem ali, ó, the company had a profit, tá? Então, essa palavra é bem importante a gente entender, profit, que é lucro. Então, a companhia teve um lucro de centenas de milhares de dólares, tá? Então, a gente tem essa parte aqui no texto, realmente a gente tem costing, deixa eu achar aqui, tá no segundo parágrafo. Aqui, ó, costing hundreds of thousands of dollars, tá? Então, a gente vai ver aí que não é um lucro, tá? Foi ao contrário de lucro, foi uma perda que eles tiveram, tá? Então, olha lá.
Meses depois, a coordenação, o gerente senior, tá, investigou por que o projeto tinha falhado, custando centenas de milhares de dólares. Então, a gente tem aí que não foi lucro, não foi um profit, foi uma perda, tá? Vamos ler ali a próxima. Tá nas últimas de lá. Então, a 1 já não dá para ser pra gente, tá? Não foi um lucro, foi uma perda. Já vou tirar essa 1 aqui, ok? Aí a gente já consegue tirar, né? A A já não pode ser, que a gente tem a 1 aqui, tá? A C também já não pode ser, ok? Já ficou ali com a B, com a D e com a E, tá? Continuando. The tricky word that caused the problem isn't mentioned in the text. Então, a palavra tricky, a palavra que fez toda essa confusão aí, tá? Essa palavra armadilha, que causou o problema, não é mencionada no texto, tá? E realmente ela não é mencionada no texto. Vamos voltar lá. Mais um. Aqui. Aqui, bem aqui, ó. Então, isso tudo levou a essa uma palavra, aqui ó, to this one word, says, então eu disse essa mulher aqui, que ela é ela treinadora da parte lá intercultural, who didn't reveal the tricky word, então ela não revelou a palavra ali que confundiu tudo, que fez toda a confusão, tá? Então, quando ele diz ali, ó, depois ele fala que é uma palavra muito específica, que se revelasse essa palavra, ia ser ruim lá para a operação, tá? Então, aqui o 2, ó, ela não... The tricky word that caused the problem isn't mentioned in the test. Não é realmente mencionada. Ela não revelou a palavra, tá? Então, essa daqui tá correta, tá? Então, a gente já sabe, ó, tem 2 e 2, 2 na B, na D e na E. Tá? Então, vou permanecer com essas. 3. Native speakers don't usually think they should adapt in order to make themselves... Então, os falantes nativos geralmente não acham que eles devem... tá. O understood ficou aqui. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Então, eles, para não se fazer entendidos, tá? Eles não acham que eles devem se adaptar para se fazer entendidos. Estou falando de falantes nativos, tá? Porque tem essa parte, tem essa fala, só que nessa fala lá no texto, vamos ver como é que tá. Acho que é a última. Aqui, ó. É uma das últimas frases, ó. The native English speaker is the only one who might not feel the need to adapt to the others. Então, o falante nativo de inglês, ele é o único que pode não sentir a necessidade de se adaptar aos outros. Ele está no país dele, ele vai falar do jeito que ele quer e você que entenda, tá? É isso que ele está falando aqui nessa frase. Ele não sente, o nativo, ele não sente essa necessidade de se adaptar. Então, quando a gente tem lá, ó, na 3, que ele coloca aí, ó, native speakers don't usually think they should adapt in order to make themselves understood. Então, eles geralmente não acham que eles têm que se adaptar. É exatamente isso que está dizendo no texto, tá? Então, a 3, vou marcar aqui também. 4. Using abbreviations in emails facilitates the communication. Então, usar abreviações no e-mail facilita a comunicação, tá? No texto, ele fala alguma coisa sobre abreviação. Vou apontar lá, só pra gente ver. Ó, aqui, ó, abbreviations. Bem aqui. Então, vamos lá. Então, tá falando assim, ó, anglophones, tá? São os anglo-saxões, as pessoas que falam línguas anglo-saxônicas. Por outro lado, geralmente falam muito rápido para os outros seguirem. E usam brincadeiras, gírias, abreviações e referências específicas à sua própria cultura, diz a Chong, tá? Então, essa é a única parte que ele fala aí sobre abbreviations, tá? Que as pessoas falantes lá do inglês, né, falantes de línguas saxônicas, eles geralmente usam gírias, abreviações, tá? Eles dizendo ali que eles não estão muito preocupados em se fazer entender, não, tá?
Então, using abbreviations in emails facilitates the communication. Ó, não tá falando de usar abreviações em e-mail, tá? Primeira coisa. Não tá falando que as abreviações facilitam a comunicação, muito pelo contrário. Dá a entender que as abreviações, as gírias, falar muito rápido, dificulta a comunicação, ok? Então, essa daqui é uma que já não serve aqui pra gente, tá? E aí a gente tem, por último, non-native speakers. Então, aqui a gente já dá até para cortar umas que tem a 4, né? Vamos aproveitar que vamos cortar. Essa aqui tem a 4, já não dá para ser. Essa aqui tem a 4. Já achamos aqui a nossa resposta, tá? Letra E, mas vamos continuar lendo, tá? Já estamos na última. Non-native speakers choose language from a limited repertoire. Então, a gente tem que os falantes não nativos escolhem a língua de um repertório limitado, ok? E tem isso lá no texto também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em que parte que tá. Aqui. Deixa eu pegar esse daqui para a gente ficar mais fácil da gente visualizar. Efficiently, que a gente usou lá, tá? Aqui. Então, a gente tem, ó, trying to communicate efficiently with limited simple language. Então, a gente fala, ó, os falantes não nativos, eles falam de uma forma mais cuidadosa, tá? Tentando se comunicar eficazmente com limited simple language, com uma língua simples e limitada, tá? Então, aqui quando ele fala, eles escolhem língua de um repertório limitado, correto a gente dizer isso daí, tá? Ok. Então, essa daqui tem todas as que a gente marcou, ó, 2, 3 e 5, tá? 2, 3 e 5, letra E. Tá. O próximo aí é esse texto. Are any foods safe to eat anymore? The fears and the facts. Então, tem alguma comida que é segura de comer? Tá? Os medos e os fatos. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu acho que ele é só para a gente fazer um breve resumo aí para vocês lembrarem do que vocês leram. Nesse texto, ele fala sobre, assim, as pessoas falam, isso é saudável, isso não é mais saudável. Aí, um mês depois, ele já mudou. Não, no ovo tem muito colesterol, então não pode comer ovo. Aí, no outro mês, não, é bom comer ovo. Coma 5 ovos por dia, tá? Então, ele está falando isso, as contradições, tá, que a gente tem nesse campo aqui da comida, ok? Vamos lá para a primeira... Tá, tem uma continuaçãozinha aqui do texto. Vamos para a primeira questão aí, tá? Choose the statement in which the word minefield... Então, escolha a frase na qual a palavra minefield está sendo usado no sentido figurado, igualzinho no parágrafo 1. Tá? Então, essas frases aqui você não vai encontrar no texto. Essas frases não estão no texto. Só que ele quer que você use, ó, minefield. Mine, mina. Field, campo, tá? Então, ele quer um campo minado. Campo minado você pode, tipo, usar no sentido literal. Olha, nessa área tem muito... Essa área aqui é uma área de campo minado. Cuidado, não vai ali não, não pisa ali não, tá? Aí eu tô falando no sentido literal. Ou então, eu posso falar que falar com aquela pessoa é igual andar num campo minado, tá? Aí eu já tô falando no sentido figurado. Okay? E é isso que ele quer. Ele quer que eu ache a frase aqui que esteja no sentido figurado, igual lá no texto. Vamos achar aqui no texto. Tá logo numa das primeiras palavras. Aqui. Encontramos minefield. Olha lá. Food was once seen as a source of sustainable and pleasure. Então, sustenance and pleasure. Então, a comida já foi vista como uma fonte de se sustentar e de prazer. Today, the dinner table can instead... Então, hoje, a mesa do jantar pode, ao invés disso, começar a sentir como um campo minado, né? Porque aí vai desenvolver aquilo que eu falei. Você pode comer isso. Não, você não pode comer isso, tá? Então, é um campo minado. Tá falando no sentido figurado, ok? Então, vamos lá.
Letra A. Aí aqui ele vai colocar coisas que não estão no texto. Ó. I've heard stories about a ghost town. Então eu ouvi histórias sobre uma cidade fantasma that has a secret minefield. Então que tem um campo minado secreto, tá? Então essa daí, quando eu falo bem assim, que tem um campo minado secreto numa cidade fantasma, eu tô falando do campo minado mesmo, no sentido literal, tá? Então não é isso que eu quero no sentido figurado, tá? Princess Diana walked through, então a princesa Diana andou através de um campo minado ativo in Angola, tá? Então, tô falando realmente de um real campo minado, tá? Um negócio que se você pisar lá vai explodir um negócio no seu pé, tá? Então, aqui, sentido literal também. C. The rhetoric of the legal system, a retórica do sistema legal é um campo minado para uma pessoa comum, tá? Agora sim, eu não tô falando do campo minado no sentido figurado, igualzinho tá ali no texto, tá? Então, letra C é minha resposta, mas vamos continuar lendo, ó. A minefield located in the rear of the battle area. Então, um campo minado localizado nos fundos de uma área de batalha deve ser marcado, tá? Então, estou falando de um campo minado real, ok? Então, não pode ser. Placing a minefield without marking it for later removal. Então, você colocar um campo minado sem marcá-lo para uma remoção depois é um crime de guerra, tá? Então, estou falando de um campo minado real, tá? Então, não é isso. Eu quero no sentido figurado, igual aqui na letra C, tá? Próximo aí, ó. In descendants, ill-informed health gurus. O prefixo ill significa, tá? A gente vê muito essa palavra ill quando você vai falar de doença, né? Quando a gente vai falar que uma pessoa está doente, a gente fala he is sick, he is ill, tá? Então, ele está doente, tá? He's sick, he's ill. Quando você fala que uma pessoa está ill-informed, ela está doentemente informada, ela está mal informada, tá? Então, isso aí a gente fala, né, que você ouve muito, a gente vê muitas reportagens de ill-informed gurus, aqueles gurus mal informados, e aí a gente começa a ter essas coisas aí com comida, isso é bom, isso é ruim, tá? É isso que ele fala no texto. Então, a gente tem aqui, ó, as opções para esse ill, para esse prefixo aí, ill, o que ele significa. Finally, tá? Fine, bem, né? Então, finally, bem informados, gurus bem informados. Não é isso que quer dizer, ok? Eles estão mal informados. Badly informed, minha resposta, ok? Sadly, vem da palavra sad, triste, tá? Então, eu acho que não vai caber aí esse sadly informed, tristemente informados, não, tá? Highly, high vem de alto, eles são altamente informados. E glad seria feliz, alegremente informados. Também não, tá? Letra B, badly informed. Eles estão mal informados. 53. No texto, a palavra ironically introduz, tá? Então, a gente tem lá no texto, acho que é no finalzinho, marquei aqui, the good news... antes, um pouquinho antes só, ironically, aqui, ó. Então, aí ele começa a falar aqui de cima, but when the media, né, mas quando a mídia, as mídias, né, mídia plural, and ill-informed health gurus, e gurus de saúde mal informados, exageram os resultados de um estudo sem fornecer o conteúdo, pode levar a medos desnecessários que podem, ironicamente, puxar ou empurrar você para escolhas menos saudáveis, tá? Então, ele tá falando ali, ó, ironicamente, uma pessoa que tá te dando dica de saúde pode te empurrar a você ter escolhas menos saudáveis, ok? E aí, ele pega ali o ironicamente. O que o ironicamente vai significar aí? Aí.
É a situation that is irreversible, uma situação que é irreversível. Pode até ser irreversível, mas não é o que o ironicamente está expressando. A situation that ends the problem, uma situação que finaliza o problema? Também não, tá? Ele está colocando ali, essas pessoas que estão te dando dica de saúde, ironicamente, podem te levar a ter escolhas menos saudáveis, não é isso? Uma situação que não é verdadeira, tá? É uma situação verdadeira, tá? Isso aqui está errado também. Uma situação que carrega uma contradição. Sim, né? Porque ali, olha a contradição. Uma pessoa que está ali te dando dicas de saúde pode, ironicamente, te levar a ter escolhas menos saudáveis. Então, aqui, a D é a nossa resposta, tá? Carrega uma contradição. E uma situação que carrega a solução. Definitivamente não é solução, ok? Vamos lá para o próximo. Oxfam America, tá? Então, a gente tem aí esse texto, ele fala sobre a Oxfam, tá? Que é o Comitê de Oxford para o Alívio da Fome, tá? Aí ele tá falando bem aí que esse comitê, só pra gente fazer um resuminho, né, do que vocês leram, ele fala que é um comitê que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, por causa da consequência lá, uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi a fome na Europa, tá? E aí ele fala sobre que essa Oxfam, ela acabou se espalhando aí para outros países, e aí eles tentam não só combater a fome, como problemas sociais, né? Tem até um parágrafo que a gente vai ver ali, tá? Que ele fala sobre outras coisas que eles ajudam a combater. E aí vamos começar as questões. Vamos às questões. Nas frases barriers that foster conflict, então barreiras que foster, tá? Que incentivam o conflito and human suffering e o sofrimento humano. Aí ele também continua. And hunger and foster the attainment of self-sufficiency, e que acabam com a fome e incentivam aí a autossuficiência, tá? Então ele quer saber o significado dessa palavra foster, tá? E aqui as minhas alternativas são promote, promover, expel, expulsar, tá? Tirar, minimize, diminuir, tá? Finish, terminar, e decrease também significa diminuir, tá? E aí, entre essas definições aí, ele quer saber qual é a foster. Vamos achar esse foster aí no texto, que eu acho que até é mais fácil da gente identificar ali o significado, tá? Deixa eu achar aqui onde que ela tá. Aqui, barriers that foster conflict and human suffering, tá? Então, a gente começa aqui o parágrafo ele falando, ó, a Oxfam America é dedicada a criar soluções duradouras para fome, pobreza e injustiça social, né? Lembra que eu falei que a gente ia ver outras coisas ali que eles combatiam, que era fome, pobreza e injustiça social, através de partnerships, através vou lembrar dessa palavra aí, de long terms, a longo prazo, parcerias de longo prazo com comunidades pobres pelo mundo. As a privately funded organization, que é uma organização de fundos privados, tá? Não é o governo que dá que financia, tá? De fundos privados. We can speak with conviction and integrity. Então, nós podemos falar com convicção e integridade. As we challenge the structural barriers. Então, quando a gente desafia barreiras estruturais that foster conflict, que promovem, tá? Então, essas barreiras, eles vão tentar desafiar, tá? A Oxfam vem para isso. Eles vão tentar desafiar essas barreiras estruturais que promovem conflito e sofrimento humano, tá? Então, esse foster aí significa promover, tá? Promover conflito e sofrimento humano. Então, a gente tem aqui, ó, foster. Então, a gente tem foster aqui, promover, promote, tá?
Então, essa aqui é a nossa resposta. Expel seria expulsar. Aí eles vão expulsar o sofrimento humano. Não, eles têm que lutar contra as barreiras que promovem, tá? As barreiras estruturais que promovem a fome, o sofrimento humano, tá? Minimize. Então, essas barreiras minimizam, eles não precisariam lutar contra barreiras que minimizam o sofrimento humano, tá? Que acabam com o sofrimento, que diminuem o sofrimento humano, tá? Então, se fosse que se minimizasse, se expulsasse, acabasse, né? Que é o caso de expel e finish, ou minimizasse, que é o caso de minimize e decrease, se essas barreiras estruturais minimizassem a fome e o sofrimento humano, eles não precisariam desafiar essas barreiras, tá? Então, promote é a nossa resposta. Então, olha lá. The projects focus on developing self-sufficiency. Então, os projetos focam em desenvolver a autossuficiência das comunidades in which they are based, tá? Então, ele pede, ó, as palavras in which and they, elas se referem a quê, tá? Então, vamos achar lá no texto esse in which, tá ali no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aqui, Oxfam implements, aqui, in which they are based, tá? Então, olha lá. Oxfam implementa vários projetos globais que objetivam, né, que tem como alvo áreas particularmente afetadas pela fome. Os projetos focam em desenvolver autossuficiência das comunidades nas quais eles estão baseados. Então, nas quais comunidades nas quais eles estão baseados. Vamos lá, quem que são eles? Eles estão baseados. Eles quem? Os projetos, tá? Então, os projetos, então aqui o they, ele vai ser, vou colocar um grande aqui, projects, tá? Eles estão baseados. Ah, que ficou ruim ali, mas tudo bem, vamos lá. Então, e os projetos focam em desenvolver a autossuficiência nas comunidades nas quais eles estão baseados. Então, esse in which vai se referir às comunidades, tá? Então, as comunidades onde eles estão baseados, eles os projetos, ok? Então, temos aqui, ó, the communities and the projects. Essa é a nossa resposta. Tá? Letra E. Esperava mais questões dessas, esperava um pouquinho diferente, mas vamos lá. According to the text, choose the correct alternative. Então, de acordo com o texto, escolha a alternativa correta. Vamos lá, letra A. Oxfam helps poor people. Então, a Oxfam ajuda as pessoas pobres, only giving food to them, somente dando comida para eles, tá? Essa aí, a gente vai ver que está incorreta. Aqui, ó. Oxfam America is dedicated to creating lasting solutions. Então, a Oxfam America é dedicada a criar soluções duradouras to hunger. E aqui a gente tem, além de dar comida para eles, não, hunger, poverty and social injustice, tá? Então, eles querem soluções para fome, pobreza e injustiças sociais, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, eles ajudam as pessoas pobres somente dando comida para eles, não. Eles tentam criar soluções para outros problemas também, além da fome, né? Só da comida. Ok? Vamos lá dar uma olhada na próxima. Então, somente dando comida para eles, não é verdade. Famine was one of the consequences of the Second World War in Europe. Então, a fome foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial na Europa, tá? Bem no início lá do texto, ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ele fala aqui, ó, que esse nome Oxfam vem de Oxford Committee of Famine Relief, tá? Que é um comitê de Oxford para o alívio da fome.
foi começado em Oxford, na Inglaterra, em 1942, em resposta à fome na Europa relacionada com assuntos resultantes da Segunda Guerra, tá? Então, foi uma das consequências da Segunda Guerra? Foi. E esse movimento, esse Oxfam, ele começou, esse comitê, né? Ele começou justamente para isso, para o alívio da fome que foi resultado da Segunda Guerra, de assuntos relacionados com a Segunda Guerra, tá? Então, essa daqui, nossa resposta. Vamos continuar. Oxfam's money comes from the government. Então, o dinheiro da Oxfam vem do governo, tá? Então, vamos lá dar uma olhada. Vou pegar aqui a parte que também está no segundo parágrafo lá. America. Aqui. Ó, aqui ele está falando o seguinte. As a privately funded organization, tá? Então, é uma organização de financiamento privado, tá? Então, dizer que o governo, ó, aquele que fala aqui, ó, como uma organização de financiamento privado, nós podemos falar com convicção e integridade enquanto nós desafiamos as barreiras estruturais, tá? Então, não é o governo que dá dinheiro, é uma instituição privada, tá? Que depende de fundos privados, que é o que ele falou ali, tá? Então, dizer que o dinheiro da Oxfam vem do governo também está errado. Oxfam projects are not supposed to go beyond Europe. Então, os projetos da Oxfam não devem ir além da Europa, tá? Então, o que também está errado, porque aí ele fala até Oxfam America, né, que a gente viu ali, tá? Mas olha lá, tem duas partes aí que ele mostra isso. Aqui, ó. 10, que vai para outros países, ó. 10 other countries worldwide. Então, 10 outros países pelo mundo, incluindo os Estados Unidos e a Austrália, tá? Essa parte aqui também, ó. Have started chapters of Oxfam. Então, eles iniciaram capítulos da Oxfam, tá? Então, eles têm esses estabelecimentos por lá. Deixa eu ver outro pedaço ali também que eu destaquei aqui, ó, na próxima. Aqui, ó, Oxfam implements, então, a Oxfam implementa vários projetos globais, tá? Então, outra parte ali que mostra que não é só para ficar na Europa, tá? São projetos globais. Ele falou também que já tem pedacinhos aí da Oxfam na Austrália, na América, tá? Então, essa daqui também não está correta. E letra E, por último, ó, Oxfam believes that the causes of poverty and hunger. Então, a Oxfam acredita que as causas da pobreza e da fome são impossíveis de superar, tá? Tem ali no nosso texto, letra E. Deixa eu achar aqui, ó. Are developed. Deixa eu ver se você tá antes. Um pouquinho antes disso. Tá por aqui. Deixa eu achar. Rapidão, vou achar aqui. Evaluating issues. Aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Então, os projetos da Oxfam operam em um nível comunal e são desenvolvidos por avaliação de assuntos que causam a pobreza e a fome na comunidade e, subsequentemente, a possível infraestrutura que poderia terminar com a fome. Tá? Então, a gente chega lá e falar que a Oxfam acredita que as causas da pobreza e da fome são impossíveis de superar, também não está correto por causa dessa parte aqui, tá? Que eles falam da possibilidade de acabar aí com a pobreza, tá? E
e ali promover a self-sufficiency, a autossuficiência, ok? E agora, então a gente já marcou, isso aqui também não, né? Então, nossa correta aí, letra B, ok? Então é isso, nossa prova, é isso mesmo. Porque tá tudo embaraçado aqui, mas, ok? Obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima.